obrigado a todos por mais essa conexão. E hoje nós estamos trazendo aqui, para mais esse nosso bate-papo sobre plástico, na Plástico Brasil, o César Marelli. O César Marelli, ele é desenvolvimento de mercados aqui na América do Sul, ele é engenheiro, ele é formado em produção na FEI, ele fez o Senai, a área de plásticos, e a especialização dele é desenvolvimento de produtos no segmento de polilefinas e polímeros de engenharia. Também, nesse trabalho do César, em desenvolvimento de mercados e aplicações, ele também atua no mercado de rígidos e no mercado de pipes. Então, o César tem uma grande experiência acadêmica e também trabalhou na Arteb, então ele sabe o que é fornecer para a indústria automobilística. Então, tem uma grande experiência, saiu da Arteb como Plant Manager, gerente da planta, e a gente tem hoje o prazer de ter o César aqui conosco, compartilhando algumas experiências. César, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade do seu tempo em estar aqui hoje com a gente na Plástico Brasil. O professor Mauro, obrigado pela oportunidade aí, é um prazer imenso aqui estar com vocês, compartilhando um pouquinho aí da minha experiência aí profissional e espero agregar algum valor aí para todos aí com esse pequeno conhecimento que eu tenho de mercado. Obrigado pela introdução, assim, sem palavras mesmo, fico muito feliz aí pela oportunidade de trazer para vocês um pouquinho aí dos conceitos aí de plásticos de engenharia e quais são as soluções a eles coligadas aí que a gente pode trazer para o mercado nacional de uma forma geral. Ah, legal. Nós é que agradecemos. Você vai trazer um pouco da sua experiência pessoal, um pouco da SABIC, vai contar para a gente um pouquinho da SABIC. E para quebrar o gelo, para a gente começar a conversa, que negócio é esse dessa heterogeneidade do material, essa isotropia, anisotropia? Teu material vai falar sobre isso, que eu já vi. O que é um pouquinho disso? Conta para o pessoal, porque agora é hora de todo mundo se manter conectado, ninguém desliga o computador, vai assistir a apresentação do César até o final, mas vamos fazer um spoiler? O que é isso? O que é essa anisotropia, isotropia? Por que isso é importante? Por que o cara tem que se manter conectado contigo agora, César? Boa, perfeito. O que acontece? Quando você vai para o mercado principalmente no mercado de compósitos, a gente tem uma condição hoje que a gente precisa aproximar a simulação mecânica da condição atual. Então, quando você faz uma análise isotrópica e anisotrópica, principalmente sob o ponto de vista de orientação de fibra, especificamente, que eu vou falar um pouquinho mais, você, através dessa orientação de fibra com extrema precisão, você consegue melhorar e substituir metal em vários casos. Então, eu vou trazer alguns cases aqui, principalmente no mercado automobilístico, que o brasileiro, de uma forma geral, gosta muito de carro, e fica uma coisa mais fácil, mais tátil da gente ver. Então, você passa na rua e fala, pô, tal carro tem essa tecnologia. E eu posso levar isso para o mercado de eletroeletrônicos. Então, tem alguns exemplos de substituição de metal que a pergunta tem que ficar por que isso até hoje é feito de metal? Solda, uma série de processos. Algumas coisas realmente precisam ser dessa forma. Mas outras, por que não uma peça injetada? E é essa que é a provocação que tem que vir através desses conceitos. Então, tá certo, tá perfeito. Eu acho que os exemplos vão sair da indústria automobilística, mas são para todos. Eu acho que todo mundo pode aprender muito, todo mundo pode ganhar dinheiro com isso. Isso é muito bom. Opa, então, isso César, é importante. Agora é com você. Vamos lá. Pessoal, então a ideia hoje aqui é falar um pouco de plástico de engenharia de uma forma geral. Eu vou começar a passar por PP composto, vou voltar em plástico de engenharia e depois vou finalizar com um outro conceito, um novo conceito de PP composto. Então, falando um pouquinho do que é a SABIC. A SABIC é uma petroquímica árabe. Nós estamos assim a gente tem uma presença mundial. Eu vou dar uma pequena ideia do que é, né? O que é a SABIC. Falar um pouquinho de substituição de metal com esses conceitos que eu acabei de conversar com o professor. Dar uma ideia de engenharia de termoplástico, tanto de portfólio quanto de solução. Então, a gente vai ver isso de uma forma bastante abrangente. Como a gente pode trazer isso desde um mercado de eletroeletrônico, passando por um mercado de alimentação, chegando até um mercado automobilístico e alguma revisão de conceito aí para ver para onde que nós estamos caminhando aí, quais são as próximas demandas do mercado, né? Falando um pouco do que é a SABIC. A SABIC é uma empresa que foi fundada em 1976. Ela contempla hoje, em volta do mundo, por volta de 34 mil funcionários.
A gente tem mais ou menos umas 11 mil patentes, esses dados eles são de 2017. A gente tem hoje 62 plantas, 61, nós acabamos de inaugurar uma outra planta nos Estados Unidos, que é basicamente uma planta para o segmento de embalagens. Então, sabe que hoje ela é basicamente dividida em 4 core business. O business que nós vamos estar comentando aqui com vocês são basicamente o segmento de polímeros, passando poliolefinas e plásticos de engenharia. Qual que são os principais pilares da SABIC? A primeira coisa, entregar performance para os clientes. Então, o nosso objetivo é sempre entender qual que é a demanda do cliente e solucionar um problema. Com base nisso, gerar um long-term dependability, que é o que a gente fala, a parceria entre o cliente e a SABIC, para nós estarmos sempre juntos e fazer um trabalho de buscar valor para ambas as empresas e, com isso, desenvolver relacionamentos de valor de grande parceria. Né? Então, o objetivo, no final do dia, é sempre fazer um foco num processo ganha-ganha, né? Falando um pouco primeiro, agradecer novamente ao professor Mauro pela introdução. Eu estou nesse mercado desde janeiro de 2002, né? Eu entrei efetivamente no mercado em janeiro de 2001. Em 2002 eu comecei na minha carreira técnica como efetivo, eu comecei com o meu estágio, né, em 2001 na Arteb. Saí da Arteb como plant manager em 2012. Estou na SABIC hoje, desde 2016, nesse segmento ao qual eu atuo, né? Então estou com foco basicamente hoje em rígidos e flexíveis e aplicações de longo termo com foco em infraestrutura. Sou formado no Sena Mato como técnico em plástico, engenheiro mecânico da FEI e fiz MBA em gerenciamento de projetos na Getúlio Vargas. E fiz algumas especializações, alguns cursos dentro da SABIC, na parte de fibra longa e na parte de glaze, né, que é a substituição de vidro por policarbonato. Então, vamos falar um pouquinho agora do lema da SABIC. O lema da SABIC é Chemistry That Matters. Então, é a química que importa para os nossos clientes internos e externos. Então, todos esses valores são calcados em cima desse conceito, né? Falando um pouco agora de plástico de engenharia. Então, essa pirâmide é uma pirâmide que ela, se você for analisar friamente, ela vai ter outras situações, outros materiais dentro desse segmento de commodity, engenharia termoplástico, alguns termoplásticos estão virando mais commodity, por aí vai. Vamos falar primeiro de grandes linhas. Em grandes linhas, a gente vai falar basicamente tanto do lado esquerdo do vídeo de vocês, que é a parte de termoplástico de engenharia sob o ponto de vista amorfo, e na parte de cristalinos a gente vai começar com polipropileno, desculpa, focado basicamente na parte de compostos. E aí, no segundo momento, a gente vai para o outro lado da pirâmide e vamos trabalhar um pouco esses conceitos dentro do mercado de uma forma geral. Então, falando de PP. Pô, César, você falou de anisotropia, isotropia. Qual que é o conceito por trás disso? Então, a SABIC percebeu que, alguns anos atrás, que cada vez mais essa demanda que você hoje, por baixo consumo de carbono, redução de peso, melhores materiais, fazer as coisas durarem mais, fazer as coisas de forma mais eficiente, né? Tudo isso combinado, ele gerou uma nova demanda para o mercado automobilístico. E isso está sendo traduzido hoje para outros mercados, como o mercado de eletroeletrônicos. Então, por exemplo, antigamente você via muito, principalmente nesses interruptores de luz, né? Aqui no Brasil é muito comum, a casas mais antigas, você tem um tipo de solução, que é aquele interruptor amarelinho, né? Que eu tinha na minha casa quando eu morava com meus pais ainda, e depois que, hoje, quando você vai no mercado fazer essa compra, você vê inúmeras situações completamente diferentes. Dentro desses 5 pilares aqui da sustentabilidade alinhada com o design, a gente vamos falar sobre 2 especificamente, né? Fazer a coisa de forma mais eficiente e reduzir o consumo de energia. O consumo de energia, vamos traduzir isso para um veículo, né? Fazer o veículo de forma mais leve, com design mais agradável e, consequentemente, você não perder performance. Então, o grande X da questão é você ter uma performance sempre maior ou superior. Só que você leva isso não só para o veículo. Então, você pode levar isso para a eficiência energética com a aplicação de LED na sua residência, painéis solares, parede fina. O que é parede fina, César? Por exemplo, se você pegar um pote de sorvete de 15, 20 anos atrás, ele tinha uma determinada parede. Se você trouxer esse pote de sorvete para hoje, ele tem uma resistência mecânica maior, então ele cai no chão e não quebra, ele tem uma parede mais fina. Você tem um aproveitamento melhor da massa que está sendo transportada lá dentro e, consequentemente, você queima menos combustível para transportar aquilo até o ponto de uso e, consequentemente, para sua casa. Então, quando você fala de fazer coisas eficientes, você não fica limitado a um único foco, você fica com um espectro bastante amplo e relativamente que cobre aí boa parte aí do que você encontra dentro do mercado.
Para isso, nesse primeiro momento, vamos falar especificamente do Stamax. Pô, César, o que é o Stamax? O Stamax é um pellet que ele tem 15 milímetros de comprimento. Ele é feito por um processamento que a gente chama de wiring cable. O que é o wiring cable? Se você pegar um fio de cobre de uma forma geral, ele é o cobre, ele é revestido por polietileno ou por PVC, e você faz o bobinamento desse sistema, entrega, conecta um ponto ou outro, liga a energia elétrica, a luz e por aí vai. No caso do Stamax, ele é um pellet de 15 milímetros, que ele tem uma cobertura que a gente chama que é a cobertura da fibra, que é o glass coating, e depois uma matriz de polipropileno. Então, se você fizer um corte nesse pellet, você vai ver algo com esse aspecto. Qual que é o grande... de onde começa, né, esse processo? A DSM foi uma das empresas que foi incorporada pela SABIC durante todo esse período de aquisição que a SABIC vem fazendo desde 76. Então, ela começa essa produção em 1953. Em 1993 e 97, ela começa a investigar esse processo ao qual o Stamax hoje é feito, que é o Direct Long Fiber Technology, que é basicamente o sistema wiring cable que eu comentei. E ela desenvolve o grande X da questão, que foi a impregnação da fibra na matriz no polímero. Porque o difícil é, depois que você recobre essa fibra, é você jogar essa fibra de volta no polímero e fazer disso um resultado mecânico. Pô, César, legal, mas por que você está me falando tudo isso sobre o pellet? O grande X da questão é, quando você leva isso em consideração, você consegue variar a quantidade de fibra que tem nesse polímero. Então você tem mais fibra interna e menos polímero, ou menos fibra e mais polímero. E essas proporções elas variam entre 20%, 30%, 40% ou 60% de fibra, que você adiciona um outro polipropileno e dilui ele de 60 para 40, 30 e 20. Esse material ele tem 15 milímetros de comprimento, então ele fica um palitinho de 15 milímetros. Normalmente ele tem a cor preta, e em alguns casos ele tem a cor natural. 90% do mercado hoje ele utiliza a cor preta, e agora está começando a crescer o mercado de material natural, e você adiciona um pigmento para uma cor específica que você queira. E qual que é o grande pulo do gato desse sistema? É você ter um balanço entre resistência mecânica, módulo, e você ter um coeficiente de fadiga muito bom, porque você consegue orientar essas fibras, que foi o spoiler que nós demos no começo dessa apresentação. Hoje, basicamente, esse material é produzido nos Estados Unidos, Bélgica e agora também na China. Levando um pouco para o sistema, falar, tá, mas para que você usa isso? Bom, esse aqui são alguns exemplos que a gente pode utilizar. Como a fibra é longa e a gente está substituindo metal, eu tive em 2002, quando eu entrei na faculdade, eu tinha um Chevette. Então, se quem tiver a oportunidade de desmontar a lateral de um Chevette, você vê que é uma chapa metálica, com uma série de conectores, fios, cabos, aquela coisa meio dispersa, e uma cobertura, que é basicamente um tecido fixado por alguns parafusos. Então, o módulo de porta, que é este o conceito que vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo, com fundo meio rosa, qual que é o conceito? Ao invés de você montar isso dentro da montadora, você faz isso virar um subconjunto. Então, um terceiro injeta essa peça com a mesma propriedade estrutural dessa chapa que era feita dentro da montadora, faz toda a conexão elétrica e eletrônica desse processo. Então, você está vendo ali alto-falante, guia de vidro, toda a fixação eletrônica de conectores, cabos, etc, etc. Você faz uma fixação, nesse caso, se eu não me engano, são acho que 8 ou 10 parafusos, faz o plug elétrico e a solução está pronta. Então, você elimina uma peça estrutural metálica, faz uma peça estrutural em plástico com a mesma garantia da peça metálica e faz daquilo um subconjunto, reduzindo o espaço em linha de montagem e reduzindo a área que você utilizaria para montar isso dentro da montadora. E essa situação ele pode ser estendido na foto ao lado para back seats, né? Então o suporte inferior do banco, para você fazer a conexão do banco traseiro na parte que você senta, não na parte que você encosta, na parte que você senta, com a estrutura do carro, fazendo isso uma peça estrutural e tirando a complexidade da chapa que vai ser fixada a isso. Tampa traseira do veículo, então se você imagina a Evoque, a Land Rover Evoque, para vocês terem uma ideia de tamanho, essa foto ao lado, na primeira fileira, a terceira foto, ela se refere a uma estrutura de tampa traseira especificamente com essa estrutura. Então você substitui o metal da tampa traseira do veículo por uma peça injetada em polipropileno. Então você imagina o ganho de processo. Essa peça,
o ciclo de uma peça dessa já gera em torno de 68 a 75 segundos, a depender do tamanho dela para retirada do molde. E painéis de instrumento, consoles centrais e front-end módulos. O que é o front-end módulos? Abrir o capô do carro, onde vai o sistema de refrigeração ali, vai o radiador, aquele ventilador, suporte de farol e tudo mais, aquilo era de plástico, de metal, e normalmente hoje ele é em plástico. Então, falando um pouco das propriedades do material, né? Qual que é o grande X da questão? Quando você trabalhava com polipropileno com fibra curta, ele era altamente alinhado na direção de fluxo. Quando você trabalha com fibra longa, você tem um alinhamento isotrópico desse processo. Então, o grande pulo do gato é você conseguir prever como isso vai ficar. E o ganho dessa história, né? Quando você trabalha com fibra curta, você tem, pegando um exemplo aí do material com 30% de fibra, 1,12 de densidade, e na fibra longa você tem exatamente a mesma coisa. Então, a proposta de valor se dá em orientar essa fibra da melhor forma possível e, consequentemente, ganhar estrutura mecânica, né? E uma outra proposta de valor é você ter estabilidade dimensional. Você imagina se eu não tivesse estabilidade dimensional, se eu conseguiria fazer uma peça automotiva, como uma tampa traseira. Você imagina se a tampa traseira fosse feita com fibra curta e cada hora ela estivesse numa posição. Então, a repetitibilidade do processo é algo altamente importante para você ter uma estabilidade dimensional e, consequentemente, colher valor com isso. Pô, César, mas você tem algum exemplo, né, de como fazer isso? Vamos aqui a alguns exemplos. Então, quando você... Uma ferramenta muito utilizada e mandatoriamente utilizada numa fibra longa é o Mold Flow. O que o Mold Flow faz? Ele transforma uma peça, um elemento, um design qualquer, em elementos finitos conhecidos, e você faz o escoamento de um fluido dentro desse elemento finito conhecido, e você faz uma previsão de como esse fluido vai escoar dentro dessa forma geométrica. Então, quando você pega o resultado default do Mold Flow, se pegar um Mold Flow, colocar fibra longa e rodar um resultado, ele sai este resultado acima, na parte de cima da tela. Quando você tem a orientação de fibra longa, a gente conseguiu, a SAB que faz um ajuste no nosso Mold Flow, um ajuste no algoritmo do Mold Flow, para trazer uma correlação entre a fibra longa e a realidade desse processo. Qual que é o grande benefício dessa história? A partir do momento que você consegue prever o comportamento da fibra, você consegue orientar essa fibra de uma forma que ele gere a resistência mecânica que você necessita. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui. Imagina um refrigerador. Ele tem toda uma estrutura metálica por trás de porta, que é um chassi, né, entre aspas, do refrigerador, metálico, e ele tem uma estrutura que ele tem que ficar de forma estática ali num determinado período, e você tem, às vezes, o congelador, o freezer em cima, às vezes a parte de refrigeração embaixo, e vice-versa, e o motor num determinado local, vibrando a uma determinada frequência, gerando uma solicitação mecânica desse todo. Então você entende que, dependendo do local que você está, a vibração que está gerando, você tem uma força num determinado ângulo. Para isso, se você orienta todas as fibras para suportar aquela força, literalmente entendendo o que está acontecendo dentro de toda essa solicitação mecânica do produto, você consegue reduzir a quantidade de massa para fazer a mesma coisa uma vez que você está usando a fibra para isso. Então, o pulo do gato foi juntar a fibra longa com a orientação da fibra e conseguir manipular isso de forma a orientar essa fibra para gerar resistência mecânica. Pô, vamos trazer isso para um lugar mais plausível, assim, né, mais visual. Então, essa primeira peça injetada na cor preta, ela é uma peça injetada com fibra longa, né? Foi feita a gente faz uma análise dessa peça através de alguns processos, até mesmo de raio-x, para ver exatamente onde está essa fibra. E a gente fez uma correlação na imagem abaixo de como esse algoritmo modificado se adere à realidade. Então, como é que foi feito? Faz uma alteração no software, combina com a realidade, verifica se bateu. Faz outra alteração no software, combina com a realidade, verifica se bateu. Quando essa correlação ficou bastante estreita e começou a representar a realidade, o que a gente conseguiu extrair disso daí? Vou dar um exemplo prático. Nessa imagem, a figura em verde, ela tem 3,6 quilos. Foi uma imagem que um produto, né, que a montadora entrou em contato com a gente, uma montadora da Europa, falou assim, olha, essa aqui é a minha peça, ela está com 3,6 quilos, ela está desenhada para fibra longa, conforme vocês estão vendo aqui, com base nas informações que nós temos da SABIC,
e eu gostaria de que vocês fizessem uma validação de molde flow para ver se eu fiz da forma correta. Ele falou, ó, perfeito. Posso fazer alguns ajustes aqui? Ah, sem problema. Levando em consideração que o time da Europa, lá, principalmente o time que trabalha com fibra longa, eles têm muita experiência, muita vivência nesse segmento, eles conseguiram fazer uma redução de 20% de massa nesse mesmo produto. E ainda deixar algumas peças, esse contorno que estava fechado, né, entre aspas, para a fixação dos faróis, eles conseguiram deixar esse negócio aberto, fazendo uma modificação de posicionamento de nervura, jogando as nervuras do lado interno para o lado externo e por aí vai. Então, o alinhamento da fibra, num caso simples e prático, ele sai de 3,6 quilos para 3,6 quilos menos 20%. Então, isso é um ganho de massa direto. Então, fazer as coisas mais eficientes. Então, você sai do PP com fibra curta, vira um PP com fibra longa. Esse PP com fibra longa, você orienta essa fibra, reduz a massa através dessa aplicação estrutural que você vai ter no produto. Então, o conceito ele vem pulando, né, step by step aí até chegar na realidade. E dentro desse mundo, né, tanto do plástico de engenharia, composto, né, de engenharia que a gente chama que é o Stamax, agora eu vou migrar um pouquinho para plástico de engenharia, para ficar um negócio um pouco mais tátil. Por que mais tátil? Porque é mais visual. Então, essas peças que eu comentei até agora, basicamente você vai abrir o capô do seu carro, você vai ver peças internas em alguns eletroeletrônicos, está começando a entrar em eletroeletrônicos, numa parte não visual. Então, vamos falar um pouco do portfólio de engenharia mais visual. Qual seria? Dentro daquela nossa pirâmide, novamente, seriam os plásticos de engenharia em geral. Quais são os plásticos de engenharia em geral? Policarbonato, ASA, que é o acrilonitrilo estirenoacrilato, acrilonitrilo butadieno estireno, bom e velho ABS, uma blend entre policarbonato e ABS, e algumas outras coisas entre PBT-PC e PC-PBT. Então, esse é basicamente o conceito aí que está por trás. Então, aí você estava mostrando, muito bacana, porque você falou um pouco da simulação, né? E Sim. como que a gente faz uma boa simulação? Então, você falou assim, eu faço um ajuste no algoritmo e eu vejo o mundo real, faço um ajuste no algoritmo, vejo Isso. o mundo real. Quer dizer, o mundo é o mundo real, é aí que as Exato. coisas acontecem e você vai ajustando. Então, isso é muito legal, porque muita gente que está nos assistindo agora também trabalha com simulação, e isso lembra a todos a importância de você validar os seus modelos matemáticos. Sim. E isso é uma lição muito legal que você passou para todos nós. Uma pergunta, Diga. a ferramenta, o molde, sim, o que acontece com o molde se eu saio de uma configuração, um tamanho de fibra e vou para outro? O que acontece? Quer dizer, a reologia, a maneira sim, com que o plástico flui pelo molde, muda alguma coisa, César? Muito. Tenho que fazer alguma mudança no ferramental? Explica um pouquinho para o nosso público. Então, ó, isso é extremamente importante, professor. Ó, dois conceitos que eu aprendi muito aí com o decorrer dos anos aí, que está cada vez mais fixo. Os grandes operadores de molde flow, de uma forma geral, os melhores operadores de molde flow que eu conheci dos últimos 20 anos aí trabalhando no segmento de plástico, normalmente são ferramenteiros. Por quê? Porque ele tem a vivência do molde, de fazer tryout junto com a máquina e depois pegar todo aquele conhecimento e transferir isso para o software. E ficar fazendo esse retroalimentação. Então ele testa, vai no tryout e entende da ferramenta. Focando nessa pergunta, a SABIC, através do molde flow, o que ela vai te falar? Ela vai falar assim, ó, nesta geometria, posicione os pontos de injeção de acordo com nessa posição matemática, então ela vai te dar a coordenada que vai ter esse ponto, vai te dar o diâmetro do ponto e vai te falar assim, imagina o seguinte, você tem 3 pontos de injeção, injete pelo ponto A, depois de 3 segundos, abra o ponto B, depois de 3 segundos, depois de mais 3 segundos, a peça está preenchida. Feche o ponto A e B, recalque o ponto C. O que vai acontecer com isso? Você vai orientar a fibra de acordo com aquele pacote de solicitação mecânica que você fez para esse produto. Então, qual que é o grande pulo do gato? Você orientar essa fibra durante a injeção e durante o processo de recalque, levando em consideração todas essas condições de contorno que você colocou no produto. Então, por exemplo, quando você fala de um painel, você ligou o seu carro, normalmente ele está vibrando ali a 35 Hz. Então, se você desenha uma peça
que quando você vai fazer a análise de vibração dessa peça, se chega à conclusão que ela está em 35 Hz, ela vai ter em ressonância. Essa peça vai quebrar. Então, todos esses conceitos, desde a vibração, onde essas peças estão penduradas, então, por exemplo, você tem o painel, aí você tem a caixa do ar-condicionado centralizada, você vai ter um duto. Antigamente você tinha aqueles botões, né, com mangueira, que hoje é tudo meio que digital, né? Você dá um toque lá, tem só um duto que encaixa ali e acabou. Então, todos esses contornos, posição de porta-luvas, essa massa que fica pendurada, tudo isso entra no cálculo para fazer o dimensionamento das nervuras. Uma vez essas nervuras aprovadas mecanicamente, vai para o molde flow e te dá a sequência de injeção e, consequentemente, o alinhamento da fibra e, consequentemente, a resistência mecânica que você precisa. Então, é um pacote que ele nasce. Primeiro, você precisa entender para qual que é a aplicação e o que você quer dela. E, consequentemente, se você vai levando até você chegar no mundo real, que é o cara injetando do lado da máquina. E se o cara não injetar da forma que a gente falou? Infelizmente, tem uma chance de dar errado. Porque você não vai orientar a fibra e, consequentemente, você não vai ter a resistência mecânica que essa fibra orientada ia te prover. Muito obrigado, César, porque teve uma palavra que foi chave na hora que você fez a abertura. Você usou a palavra precisão. Né? Então, essa anisotropia, esse alinhamento proposital, ele tem que ser preciso. E agora você mostrou para todo mundo a estratégia de gating, como é que você vai abrindo e fechando, pressionando no momento certo, e é isso que dá precisão. Então, acho que isso deixou bastante claro para todo o pessoal que está nos seguindo agora. Só para ilustrar, tem um componente de uma montadora aqui do Brasil que basicamente é o seguinte: ele tem 5 pontos de injeção, ele faz a injeção por 3 pontos e 2 pontos são única e exclusivamente para recalque. Um ponto recalca durante 1,5 segundos e o outro ponto recalca durante 4 segundos. E isso dá uma orientação de fibra que ele consegue trabalhar num veículo B, C e D com uma única peça com a mesma estabilidade dimensional. Então imagina você ter um carro compacto, um sedã médio e um sedã grande com uma única peça com a mesma estabilidade dimensional que consegue contemplar esses 3 modelos e com um design de resistência mecânica para essas 3 condições. Tanto de um motor 1.0, né, até um motor 2.2 com uma frequência completamente diferente, uma solicitação diferente, um balanço de massa completamente diferente. Essa informação é muito bacana, esse exemplo que você deu é muito bacana, porque o cara fala, bom, ponto de injeção. Não, você não vai injetar nada. Você vai fazer o recalque nesse ponto. Exatamente. Então, parece meio contrassensual, né? Parece uma coisa que não faz muito sentido. Exatamente. Mas faz todo o sentido do mundo quando a gente fala de precisão. Obrigado, César. Continue. Imagina, eu que agradeço. Então, seguindo agora, a gente vai sair um pouco desse lance de orientação de fibra e vamos para um negócio mais que eu particularmente tenho bastante amor, que foi por onde eu comecei, né? Que é plástico de engenharia aí, policarbonato com ABS e por aí vai. Então, dentro dessa pirâmide, a SABIC, esse business da SABIC, ele foi adquirido basicamente em 2008, né? E a gente vem continuando desenvolvendo toda uma expertise aí para esse segmento, né? Então, vamos lá. O primeiro produto que eu comentei com vocês foi o Stamax, que ele basicamente tem um foco é um polipropileno, que ele é homo ou copolímero, sempre com a fibra longa e, consequentemente, com todas essas propriedades que eu comentei com vocês. A linha Cycolac, ela trata-se basicamente de ABS. Então, para ficar visual, aquele painel central dos veículos ali, que normalmente ele é pintado de alguma cor, ou então ele tem uma cor específica, ou preto, ou um preto com baixo brilho, que basicamente fica no painel, naquelas molduras eletrônicas aí dos veículos. Era um pouco, há uns 5, 10 anos atrás, era muito mais utilizado, né? Hoje com essas CPUs integradas ali, que é aquele padrão Tesla, né? Você tem uma tela flutuante, você utiliza muito na parte traseira, né? Porque essa parte frontal ela ficou muito visual, né? Que é o conceito de borderless, tipo ausência de borda, similar às TVs que você vê hoje, né? Lexan, que é o policarbonato, lente do farol. Um bom exemplo para dar aqui, quem lembra do Gol quadradinho, né? Primeiro e segundo, todas as versões do Gol que vieram até 92, 93, eu acho, 94 por aí. E aí você entra com o Gol bolinha, né? Que ele fica um pouco redondinho, e depois você entra com o Gol geração 3, que ele entra a primeira lente de policarbonato, se eu não me engano, a primeira lente de policarbonato do Brasil. Então você sai de uma limitação de design que era dada pelo vidro e entra numa limitação de design que se dá através do policarbonato, que
A gente brinca, né? Brincava na empresa de faróis que o objetivo da montadora era ligar o centro do veículo ali com o símbolo até o retrovisor, né? Então você sai de um molde aí que trabalhava numa máquina de 600 toneladas e hoje existem alguns moldes injetando no Brasil que são peças, um molde de lente de farol com 22 toneladas injetada numa máquina de 2.100 toneladas de força de fechamento. Então você consegue imaginar que sai de uma 600 para uma 2.200, peso de peça, design, tudo mais complexo, né? O Geloi, que tem por característica você troca a borracha ali, então você tem acrilonitrila, butadieno, estireno, para acrilonitrila, estireno, acrilato. Então isso gera uma resistência ao intemperismo, ao UV, principalmente, muito significativa, né? E algumas blendagens entre Geloi e PCASA, né? Que seria o policarbonato para conferir mais resistência mecânica. O Cycoloi, nosso, que é basicamente o policarbonato mais o ABS. O Valox, que ele já é um polibutadieno tereftalato, que ele tem basicamente uma resistência química e uma resistência térmica um pouco superior ao policarbonato, porém não dispõe de transparência. E o Xenoi, que é uma blenda de policarbonato com polibutadieno tereftalato, que ele tem uma alta resistência ao impacto, uma alta resistência à temperatura, e aos saudosistas, né, eu gosto muito de carro, aquele primeiro para-choque do XR3, que tinha aquele para-choque cinza envolvente, ele era feito em Xenoi. Então ele tem uma característica de altíssima resistência ao impacto, ser utilizado num para-choque, alinhado a uma boa estabilidade dimensional somada à resistência mecânica. Então essas são algumas ideias aí que a gente vai tentar passar para vocês. Então, falando um pouquinho do policarbonato. O policarbonato tem essa reologia aí que está no canto superior direito. Ele tem uma TG da ordem de 145 graus, então você consegue trabalhar ele com altas temperaturas. Ele é transparente, e aí você consegue ver a quantidade de aplicações que a gente pode fazer para esse material. Desde um galão de água, isso aqui é muito utilizado no Nordeste, então no Nordeste ainda você utiliza galões de água de policarbonato, na região Sul-Sudeste pouco, mas ainda existe alguma coisa. Placas de policarbonato, por exemplo, o estádio do Grêmio, aquele policarbonato azul, ele foi fornecido para a SAB, que a chapa já foi entregue para eles naquela determinada cor. Lente de farol, no caso, como eu dei o exemplo do Gol G3, e em alguns casos uma condição óptica, né, que é para lente de óculos de segurança, e alguns óculos, você pode comprar um óculos com lente em policarbonato. Então você vê que o material é bastante versátil, né? Desde um medidor de água, passando por um recipiente com água para você, água potável, passando por uma lente de óculos. Então você pega um espectro muito grande de aplicação. Quando você vai para o PC ABS, você blenda o PC com o ABS, você passa por computadores, esses equipamentos que tem na sua casa, quando você aciona uma TV por assinatura mais internet, esse storage box aí que a gente chama, alguns assentos de estádio, dependendo do estádio, dependendo da aplicação, e algumas coisas, por exemplo, quando você pega peças de parede muito fina, né? Você tem um encapsulamento de uma lâmpada, você tem uma demanda de resistência térmica e você tem uma resistência ao impacto combinado com essa resistência térmica próximo da lâmpada, em alguns casos, alguns filtros de policarbonato, por exemplo, né? E em alguns outros casos, algumas lanternas. No caso desse veículo aqui, a lanterna especificamente é de vidro e tem uma cúpula sobre ela de policarbonato. E a carcaça dessa lanterna, por exemplo, é feita em policarbonato mais ABS, para você conseguir soldar isso com acrílico. Alguns outros exemplos, né? Quando você vai para o segmento de PBT, ele é um material que ele tem uma resistência térmica um pouco maior do que o policarbonato. Ele é muito utilizado em compressores de uma forma geral. Tem uma aplicação bastante ampla para wiring cables, né? Para esses cabos de uma forma geral, tanto de transmissão quanto cabos de energia elétrica. E essa parte, né, de contorno aqui do disjuntor, né, ela também é feito em PBT porque ela tem uma alta resistência química. Então imagina que você não tem um controle muito grande do que vai ali, mão suja, graxa, óleo e tudo mais. O policarbonato, apesar de ter uma resistência térmica, não tem uma resistência química tão boa. Então é mais adequado migrar para esse segmento, tendo como objetivo um material com uma melhor resistência química alinhado a uma resistência mecânica. E normalmente, mandatoriamente, essas aplicações especificamente, elas têm um aditivo anti-chama, 1,5 V0 que a gente chama. O que é 1,5 V0? Você faz a aplicação de uma chama controlada com determinada especificação, você desencosta essa chama, num tempo inferior a 1 segundo ela tem que se auto-extinguir. Então esse é basicamente o conceito do anti-chama.
E uma outra parte bastante legal, que quando eu comentei da questão do para-choque do XR3, né? Existe, pensando sempre em fazer as coisas mais eficientes, né? Nos Estados Unidos existe uma legislação, que eu acredito que isso um dia ainda vai chegar no Brasil, que é o seguinte: já que acidentes acontecem, pode ser que você venha a ser atropelado um dia, então dentro do para-choque do veículo você tem um negócio chamado absorvedor de impacto. Então o que é esse absorvedor de impacto? Imagina que o veículo toca você na região do joelho e você tem que cair para cima desse capô e, consequentemente, esse capô também tem que absorver esse impacto. Então, ela sabe que ela tem alguns sistemas que é esse sistema under tray, que ele basicamente pegaria no seu tornozelo, né? Então, imagina o seguinte, nos Estados Unidos ele tem um perfil de carro muito grande, né? Então, ao invés de se você vier a acontecer um acidente, você for atropelado e você não ser puxado para debaixo do carro, você tem um sistema que, uma mola, né, entre aspas, que é desenhado para isso, que pega no seu tornozelo, joga você para cima do capô, o seu joelho ele passa por um processo de absorção e você cai em cima do capô do carro. Algumas empresas levam isso tão a sério que a Volvo, por exemplo, ela coloca um airbag em caso de atropelamento. Então, é o cúmulo do cúmulo do suprassumo. E todo esse design é feito através de plásticos de engenharia. Isso aqui é uma animação que eu acho que não vai conseguir funcionar aqui, mas é basicamente o seguinte: é um pino, né, um pêndulo que ele bate nessa placa de metal, ela deforma e fica, né, como se fosse um absorvedor de impacto traseiro, e você consegue fazer uma peça em Xenoi, que você tem um ganho aqui da ordem de mais de 1 quilo, e ela deforma e volta. Eu vou compartilhar depois com o professor, para ver se a gente consegue inserir especificamente nesse slide esse vídeo. Mas é bastante interessante porque o objetivo é você absorver, deformar e continuar a integridade da peça, até para ter uma coisa de fazer as coisas durarem mais, né, que é um daqueles pilares que nós temos lá na parte de sustentabilidade. E um outro exemplo, né, esse absorvedor de impacto lateral. Então, no caso do Renegade, ele tem um absorvedor de impacto no pé da coluna, que ele é basicamente quando você recebe um impacto lateral, ao invés de você comprometer o design, tendo que alargar muito esse carro, existe essa colmeia. Essa solução ela é parte do segmento de desenvolvimento de plásticos especiais, sabe? Que é uma divisão a qual eu não faço parte, mas achei importante trazer para cá, porque o grande lance desse absorvedor de impacto é prover viabilidade de design. Então, para você não crescer aquela lateral ali no pé ali da coluna, você conseguir fazer um trabalho maior de espaçamento ali, até mesmo para a utilização do veículo, né? Você consegue fazer uma absorção de impacto naquela região bastante considerável. Sobre plásticos de engenharia, esse é o flavor que eu queria dar para vocês. Então, assim, a gente tem inúmeras soluções aí que passam por diversos, desde transparência, resistência química, absorção de impacto, transporte de água, transparência com resistência térmica. Então, é um conglomerado de soluções que a SABIC dispõe. Hoje, com a eletrificação em massa de uma série de coisas, o que a gente está percebendo? Que cada vez mais as empresas querem PPs pela resistência química, com fibra de vidro, com resistência mecânica e anti-chama. E isso é um desafio. Porque qual que é o grande desafio desse negócio? É você ter uma situação V0, ter uma situação de altíssima densidade elétrica. Quando você fala de um carro elétrico, por exemplo, se você bate um carro elétrico com aquela bateria fura, ela abre uma chama da ordem de 1000 graus. Então, quando você vê todo esse conceito junto, é um negócio extremamente efetivo, né? Vide Tesla, né? O que ela vale e o que ela é. Só que você tem um problema, que é conseguir manter aquela energia encapsulada. Então, para isso, a SABIC desenvolveu uma solução que tem potencial para redução de peso, como eu já comentei, e reciclabilidade. Então, polipropileno é um material relativamente simples de você reciclar e você consegue fazer downgrade e aplicar em uma série de outras coisas. E ele é V0, que é a condição de anti-chama. Então, você tirou a chama, ele, pumba, extingue a chama na hora. Qual que é a grande proposta de valor desse material? Eu tenho uma densidade inferior aos materiais que normalmente são utilizados. Então, conforme essa tabela de custo vai subindo, então, você consegue fazer a mesma peça, mais leve e com uma resistência mecânica similar ao que estava acontecendo num primeiro momento. Então, o objetivo é entender o que você precisa e propor uma solução. Uma resistência mecânica com uma fibra e anti-chama. Isso aqui é alguns exemplos, né, dos mercados que a gente está utilizando. Com a internet das coisas, cada vez mais você vai
clicar em alguma coisa no seu celular, com a entrada do 5G principalmente, você vai ter um nível muito denso aí de informação dentro da sua casa. Você pode ligar uma cafeteira, você pode fazer um micro-ondas, acender um fogão e por aí vai. Só que isso, a partir do momento que você faz isso e você não está perto, você tem que ter uma série de seguranças atreladas a isso, né? Então, quando você vai para a parte de building construction, que você vê a internet das coisas também nas casas, né? Hoje você acende e apaga a luz da sua casa pelo celular, você fala assim, pô, vou trabalhar no meu escritório 9 horas da manhã, 8h30, você vai lá para um clica, tá mó calorzão. Liga o ar-condicionado, 5h30 da tarde desliga o ar-condicionado, ou então faz o ar-condicionado conversar com outro equipamento que está na parede para você ter esse balanceamento térmico. A parte de power tools, então essas ferramentas, nos Estados Unidos é muito comum, no Brasil está começando a chegar agora ferramentas de 28, 30, 35 volts. Então você tem uma densidade de energia muito grande na bateria, que você consegue trocar o pneu de um carro com isso. Então imagina o torque que você precisa gerar num motor como esse. E o próprio powertrain do veículo, né? Quando você vai para essa parte de building construction, a gente foca muito na parte estrutural, né? Então todos esses boxes aí de energia, cada vez mais eles vão estar presentes na sua residência com uma série de soluções integradas, né? Conexão à internet, fotovoltaico. Então você trabalha com fotovoltaico, você está gerando uma corrente, uma tensão muito alta no telhado da sua casa, essa informação desce por um cabo, você tem microinversores, então toda a proteção de tudo isso, ele passa desde uma peça estrutural até uma peça com anti-chama, e sendo sempre, né, voltando, né, resistência química, pelo tipo de operação que vai passar nesse produto, resistência a alta densidade de energia, que alguns casos você tem aquelas baterias estacionárias, por exemplo, na Tesla, né, você coloca os fotovoltaicos, liga uma bateria na sua casa, e você simplesmente não depende mais da rede. Você tem o sistema conectado, mas de uma forma geral você fica 95%, 98% do tempo consumindo a energia que está naquela bateria, a não ser tempos assim de pouquíssima exposição solar. A estrutura da bateria em si, então você pega a estrutura da bateria, monta uma estrutura como o exemplo desse slide, né? Você faz os módulos amarelos para cada uma dessas peças da bateria, um subconjunto completo que fica na parte de baixo do carro, e ainda você consegue fazer essas end plates, que a gente chama, com mais estabilidade dimensional, o mais fino possível para você maximizar a capacidade de carga da bateria. Então, além de você ter todo esse conjunto, conforme essa energia esses elétrons se movimentando ali dentro, você tem uma geração de calor. Então, você precisa manter a estabilidade térmica acima de uma determinada temperatura, você demanda uma HDT aí da ordem de 120 graus, você pode fazer isso de forma estrutural com fibra longa, que é esse Stamax 30YH1515, então a fibra é longa, ou com a fibra curta, dependendo da função estrutural que essa peça tem, e sempre tendo essa condição de manter termicamente o sistema, né? E uma outra coisa que vai começar a aparecer bastante aqui no Brasil é esses sistemas de recarga rápida. Então você vai ter uma densidade muito alta de energia passando por um sistema desse, né? Que é uma estação estacionária. Você vai chegar no shopping, em alguns shoppings já tem, você conecta, pluga seu carro elétrico. Então todo aquele sistema, desde o sistema que vai ali na parede até o conector, eles passam por essa solução. Então tudo isso é desenhado desenvolvido para atender todas essas condições. E aqui tá alguns outros exemplos, né? Tipo, desde passando de caixa de distribuição, que é uma coisa mais simples de se enxergar, né? Que antigamente era tudo metal, está migrando para plástico. Alguns dispositivos aí de conexão elétrica, simplesmente, né? Então você está aumentando a quantidade de conexões elétricas. Eu até brinco, né? Pega uma casa dos anos 90, olha atrás da televisão, verifica quantos plugs você tem. Pega a sua casa hoje, você vai ter lá. Hoje até tá voltando, né? Antigamente você foi TV, DVD, videogame, aí a TV a cabo, e isso virou uma TV Smart, mais um videogame. Aí hoje você tem muita casa com ar-condicionado. Então, essa quantidade de tomadas, quantidade de energia que está passando também, ela vem mudando e vem subindo no decorrer dos anos. Contatos, eu sou César Marelli, eu gostaria de agradecer mais uma vez o professor Mauro pela oportunidade. É uma oportunidade ímpar aí de poder compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho desse mercado. Eu e meu colega Jorge Bug, nós somos as pessoas aí que trabalhamos nesse mercado. Agradeço muito a oportunidade. Estou sempre à disposição, professor Mauro, um colega aí de longa data, e agradecer bastante a oportunidade de estar com vocês aí hoje. Nós é que agradecemos, César. E para fazer esse fechamento, para a gente terminar nesse alto nível,
tanta gente aí que está no mercado, o jovem hoje, o cara que está... O César Marelli do ano 2000, né, que você estava falando para a gente, contando a tua história, que você estava saindo, começando a fazer estágio. O que hoje você recomenda? A gente vem desse mundo de ciência dos materiais, a gente vem de soluções antigas, falar de Sim. poliolefina. Poliolefina é um negócio antigo. Aí, de repente, a poliolefina, você começa a fazer uma coisa aqui, uma coisa lá, mexe aqui, mexe na injeção, é uma precisão e, realmente, de repente, você tem um material novo, um mundo novo se abre para você. O que o jovem de hoje deveria se preocupar, deveria estudar, deveria ir atrás? O que você recomenda? Eu tenho uma coisa assim, que eu nunca parei de estudar. Então, assim, eu entrei no Senai em agosto de 97, e aí eu saí do Senai em dezembro de 2000. No outro ano eu fiz um cursinho durante um ano, que eu tentei uma faculdade pública, infelizmente não consegui. Na sequência eu entrei na FEI à noite. Eu terminei a FEI em dezembro de 2007, entrei no MBA em janeiro de 2008. Então, assim, eu nunca parei de estudar. E todos os dias, por exemplo, a Plástico Brasil, ela tem muita literatura que você pode aprender. Hoje você tem uma ferramenta que eu não tive na época que eu estudava, que era basicamente a internet disponível para todo mundo. Então, um conselho que se eu puder dar para os jovens, assim, compartilhar essa experiência que eu tenho, nunca pare de estudar. Entenda uma coisa, toda essa teoria ela é linda e maravilhosa, mas ela tem que se transformar em alguma solução dentro da fábrica. Então, aquela pessoa que está na fábrica, normalmente ela está 8 horas do lado de uma máquina. Não, é o que eu brinco, né? Eu nunca imaginei que a quantidade de conhecimento, quando você sai do Senai, né, você fala, não, eu sou o técnico. Não, você tem um conhecimento e você tem que transformar isso em resultado. Então, quanto mais próximo você tiver do ponto onde é aplicada essa sua solução, quanto mais próximo você tiver do chão de fábrica, entender como isso acontece, melhor vai ser a sua solução e interpretação de problema. A gente brinca, né, que a gente está chegando no mercado 4.0 e a gente está falando ainda de problemas de ajustar a máquina. Porque o conceito de respeito àquilo que é desenvolvido, ele não acontece de uma forma geral. Então, o aprendizado contínuo, leitura, dedicação, cara, isso não tem preço. Falar um segundo idioma hoje é chovendo molhado. Essa apresentação foi toda em inglês. Então, isso é mandatório. Não é uma coisa que... E assim, abre a cabeça, né? Abre você para outra cultura. Então, está sempre buscando a atualização. Eu brinco que no ano passado eu tive uma meta de ler uma quantidade de livros que eu consegui. E é sempre buscando conhecimento, né? Sempre tentando melhorar o seu ponto de vista de conhecimento, principalmente na parte de materiais. O exemplo que você deu. Polipropileno acho que é um dos primeiros materiais que foram inventados. E agora o cara adicionou uma fibra, ele conseguiu trazer uma estabilidade dimensional e está substituindo metal em carro. Quem podia pensar nisso, sei lá, 50 anos atrás? Exatamente. E bom o ponto, né? Que no final do dia a gente tem que entregar resultado. Isso Exato. É muito legal, muito bacana você lembrar todo mundo. E falando nisso, a gente agradece enormemente seu tempo e dizendo para você que você entregou os resultados esperados. A sua palestra foi maravilhosa. A gente agradece enormemente tudo isso. Obrigado, César. Professor Mauro, eu que agradeço toda a estrutura e todo o pessoal aí. Você está vendo eu e o professor falar, mas tem um monte de gente por trás aqui. Eu não vou citar o nome de todo mundo, porque eu vou esquecer de alguém. Obrigado a todos aí que participaram, que ajudaram a gente a fazer isso acontecer. Obrigado mesmo de coração. Legal, obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Boa tarde aí, bom dia, boa noite para quem estiver vendo, independente do horário.